noite a todos. Boa noite aos encarnados e também aos desencarnados aqui presentes. É sempre uma alegria e uma honra, né, ser convidado pela Doroti a palestrar na casa, divulgar um pouco dos nossos estudos, um pouco mais sobre a doutrina, esclarecer um pouco mais, né? Muitas vezes a gente relê, lê de novo, não entende, às vezes não consegue colocar no dia a dia. Então, a função dos palestrantes é tentar traduzir da melhor forma possível, colocar nos dias, né, no nosso dia a dia, da melhor forma possível a passagem de Jesus. E cabe a nós, primeiro, os ensinamentos da palestra. Então, primeiro a palestra vem diante de nós, que montamos, né? E depois os assistidos, para que eles ingressem nesse mundo do Evangelho e que vivenciem o Evangelho dia após dia. Essa é a intenção da divulgação. E que esse Evangelho possa irradiar a tanto outros corações através de vocês. E possam levar essa palavra, esse conhecimento a quem sofre. E falar em sofrimento, né? No capítulo 12. Amai-vos vossos inimigos. É bem complicado. O que Jesus quis dizer com amai-vos vossos inimigos? Né? Principalmente inimigos desencarnados. A gente fala tanto de obsessores, a obsessão que me acompanha há muito tempo, por quê? O que será que eu fiz? O que será que fizeram? Fizeram algum trabalho e tudo mais. Então esse é um tema um pouco pesadinho, mas vamos deixar mais brando, né? Vamos ter um outro olhar aos obsessores, né? Como Jesus enxerga aqui, ó, olhando ao horizonte, tantas ovelhas ao seu redor, somos nós. E todas dessas ovelhas aqui, nós poderíamos, ou já fomos, ou podemos ser um obsessor. Isso vem de acordo com a intenção. E por que somos tão obsediados? Tem tantos obsessores que nos acompanham, uns mais, outros menos. Então nessa noite nós vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto. Então, do dicionário, o que significa obsessor? Né? Que ou aquele que causa uma obsessão. Importuno, atormentador. Então até arrepia para nós espíritas, né, falar, você está com um obsessor. Nossa, né? A coisa fica, né, daquele jeito, começa a ficar desesperado já. Como é que eu faço para tirar esse obsessor? Não é verdade? Então a gente tem aqui, ó, essa imagem que exemplifica muito o nosso sentimento perante a palavra obsessor. Então diversas mãos invisíveis tentando tirar o nosso equilíbrio. E será realmente que nós precisamos tirá-los? Qual que é o olhar primário ao obsessor, inimigo? E qual que é o olhar de Jesus aos obsessores? Temporariamente doentes. São temporariamente doentes que um dia como nós tiveram uma vida e que por algum motivo ou fato desencarnaram por consequência da ação de alguém ou não, e que não aceitaram o tal fato. Então são iludidos pelo ódio, pelo desespero, pelo amargor de estar desencarnado, e nada podem fazer. Porém, o pensamento central foca no mundo material. Seja ele no mundo encarnado, seja ele num bem material também, e todo aquele que se aproxima daquele bem material. A gente começa a pensar por essa ótica, nossa, meu Deus do céu, então eu não posso tocar mais em nada que pode ser de alguém. Não, isso é temporariamente. Então nós temos aqui, ó, os mais simples, né? Os mais fáceis de entender as obsessões. A obsessão pela perseguição, eu comentei o fato que aconteceu, né? A própria obsessão, o sentimento de culpa, é uma obsessão nossa e muito complexa.
Nós nos culpamos demais por algum fato que aconteceu no passado e que não nos deixa em paz. E será que isso causa um desajuste interno? Muito. Nós somos feitos de energias. Toda a matéria do universo, ou dos multiversos, como os cientistas hoje conhecem, são feitas de energias. Mais pesadas, ou mais sutis, mais leves. E como nós somos feitos de energia, nós podemos ter um sentimento central, um objetivo central, e essa energia pode vir contra nós, uma obsessão própria. E deste outro lado aqui, uma obsessão pelo vício. O mais simples, uma bebida, um álcool, mas pode ser as drogas, pode ser a sexolatria. São obsessões que com esta energia atraem pessoas semelhantes a nós, desencarnadas. E também encarnadas. Já repararam que nosso ciclo de amigos vem de acordo com o nosso sentimento atual, a nossa energia atual, nosso objetivo atual. Eu tenho um amigo, um casal de amigos, irmãos mesmo, né? Que me acompanharam o namoro, o noivado, e casamos na mesma época, inclusive. Né? Eu primeiro, depois o casal casou em seguida, 4 meses depois. Né? E incrível que a sintonia era tanta, para a gente satisfazia um churrasco a 4, uma carninha barata, algumas bebidinhas, refrigerante, suco, né? E nos satisfazia. E na montagem da nossa casa, na mobília da nossa casa, a sintonia é tão alta, mesmo a gente não conversando um com o outro, nós escolhemos o mesmo tom de cor de parede, mesmo tipo de móvel da cozinha, dos armários. Olha que incrível! O mesmo bebedouro de água, o mesmo. Incrível! Então assim, a sintonia era muito alta. Imagina nós encarnados. Agora imagina do outro lado, desencarnado, como a sintonia é grande. Então hoje nós nos afastamos um pouquinho pela atividade de vida nossa, tão diferente, né? Então nós sempre quando nos encontramos, parece que nós paramos de conversar ontem. Tal sintonia de excelência, né? Agora imagina um desencarnado, uma pessoa que é sexólatra. Onde nós imaginamos que encontraria tantos desencarnados sexólatras também? Motéis, boates, regiões onde encontra-se a prostituição, né? O viciado desencarnado, tantas casas que vendem o vício, há locais onde as pessoas usam as drogas, não só as drogas como as bebidas, os bares. Então assim, nós estamos diante de pessoas que foram encarnadas como nós. Então, como ter um olhar diferente ao obsessor? Como diz Jesus: amai-vos uns aos outros, porque ele um dia foi como vós. E pode ser que esse obsessor seja até mais que nós, mas por algum motivo está arraigado no ódio. E que por um instante, e que não eterno, esse ódio vai terminar. No livro dos Médiuns, capítulo 23, que fala sobre a obsessão, olha que interessante. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Domínio. Mas será que ele pode chegar e ficar como se fosse uma marionete? Nós, marionete na mão deles? Será? Vamos tentar entender. São sempre espíritos inferiores. Mas essa palavra inferior quer dizer na energia que se situa. Porque muitas vezes esses espíritos são muito mais inteligentes, muito mais audaciosos do que nós. E que estão ali por algum motivo. Que procuram dominar, pois os bons espíritos não exercem nenhum constrangimento,
Os bons aconselham, batem a influência dos maus. E se não os escutam, preferem retirar-se. Então imagina que todos nós tenhamos um orientador, um mentor, um protetor espiritual. E nós temos algumas quedas, alguns defeitos, alguns viciozinhos, ou até mesmo algumas condutas, né, que a gente sabe que é errada. Toda vez que aquela conduta volta, ele vem soprar o nosso ouvido. Nós sabemos que está errado. Só que nós temos um grande dom que Deus nos deu, o livre-arbítrio. Então ele vai insuflar para a gente bom ânimo, vá para outro caminho, deixa para lá, te emana pensamentos para que mude o foco dessa ação, o seu objetivo central. Mas se a gente não atende e simplesmente se cala, para que nós possamos aprender nas dores da lágrima. Aí a nossa queda vem. E muitas vezes por orgulho tão alto que a queda é muito grande. E aí meses e meses para restaurar o equilíbrio interno novamente. Mas Ele está lá, orando por nós e tentando insuflar bom ânimo para que aquela prova nos ensine algo, que nós tenhamos que ali aprender algo, seja em qualquer magnitude. Se chegarem a dominar alguém, os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. É diferente. Conseguem. Se chegarem a dominar alguém, identifica-se com o espírito da vítima e conduzem como se faz como uma criança. Ou seja, quando uma criança está começando a caminhar, começando a engatinhar, o que nós fazemos com ela? Estendemos as mãos, ela simplesmente pega a nossa mão e a gente conduz ela para a caminhada. É isso que os obsessores fazem. Eles não conseguem mover algo contra nós fisicamente e atinar contra a nossa vida. Não conseguem. Depois que eu entendi esse fato, eu parei de ter medo de espíritos. Comecei a ter medo dos vivos. Muito. Demais. Né? Então, assim, como eles conseguem nos insuflar algo? Nós estamos com a energia baixa. Muitas vezes, né, numa depressão, num momento depressivo, simplesmente vão insuflando, vão inspirando a gente maus pensamentos. E quando a nossa energia chega na mesma vibração que eles, aí que ele se identifica, como diz aqui, identificam-se com o espírito da vítima. E algumas vezes essa obsessão é tão forte, tão complexa, que está num processo de simbiose. O espírito se liga de forma tão complexa ao sistema nervoso, aos músculos do indivíduo, que os dois acabam pensando em conjunto. Muitas e muitas obsessões já observamos dessa forma ao longo dessa minha breve vida, né? Mas já observei bastante simbiose. É muito difícil. Então aqui nós temos uma passagem, né, do livro ditado por André Luiz a Chico Xavier, que é o Sexo e Destino. Sexo e destino. Ou seja, já é sexolatria. Mas a caravana onde André Luiz está, onde se encontra, né, o seu orientador, alguns auxiliares, eles estão num prostíbulo, acompanhando o encarnado que bebe. E olha, ao chegar próximo do encarnado, quem está lá? Um espírito obsessor, que simplesmente está ali por afinidade do vício do encarnado, e não por alguma ação que ele tenha feito no passado, como nós esperamos, né? O obsessor sempre está arraigado em algo do passado. Nós fizemos no passado. Nem sempre. Alguns podem estar na nossa casa simplesmente pela discussão que existe o tempo todo. Já pensaram nisso? A discussão simples que se inflama e se transforma num pandemônio.
Eles aproveitam essa energia negativa que é lançada um contra o outro dentro daquela família. E é por isso que o Evangelho no Lar é uma das vacinas contra os obsessores estarem presentes dentro da nossa casa. Porque a leitura em voz alta orienta quem está de passagem e resolve ficar por afinidade com a família. Briga demais, xinga demais, esbraveja demais, por tão pouca coisa. E se nós pararmos para pensar, 80% das discussões são banais, por coisas tão fúteis. Nós podemos simplesmente deixar de lado, há uma conversa franca, nos esforcemos para que o companheiro se esforce também, mas se não há uma cooperação do outro lado, não tem problema, a nossa parte nós fazemos. E com a sua parte fazendo a risca, o companheiro vai perceber, nossa, o que eu estou fazendo? Qual é a minha contribuição dentro desta casa? E vai passar a fazer também. Esperança, amor, caridade são as bases do ensinamento de Jesus. E quem são os obsessores? Olha que interessante. São pessoas como nós, como eu disse antes, né, que estão desencarnadas necessitando do auxílio por não conhecer o bem maior. Como eu disse antes, temporariamente arraigados no mal. Temporariamente. Vamos nos transformar em obsessores? Vou dar um exemplo bem simples. Imagine nós agora. Família estruturada, emprego estruturado, filhos, melhor momento da vida. Entra um bandido em casa, armado, e atira contra você. Do outro lado percebemos que nós não morremos. E toda a nossa vida, de objetivos e futuros que nós tínhamos, tantos planos, se acabou. Qual é o nosso sentimento contra esse agressor? Toda a sua inteligência vai ser usada contra ele de forma no plano espiritual. Imagina, nos tornamos obsessores. Então é temporário. Aí vem as explicações. Nós possamos simplesmente acalmar o coração e pensar diferente dos nossos inimigos. Será que nós um dia não fizemos o mesmo com esse mesmo cidadão? Será que nós não tiramos tanto da nossa família que foi naquele momento que tinha que ser daquela forma, ser retirado da encarnação, porque nós pedimos esse aprendizado na vida espiritual? Quando esse ensinamento nos chega, a obsessão acaba. A obsessão acaba. Então, de pouca experiência de mesa de desobsessão que tive, vi diversos obsessores, quando encontraram a luz da verdade dentro da pessoa que obsidiaram, eles se arrependeram amargamente, pediram desculpas, e aos prantos, chorando, foram resgatados pelas suas mãezinhas. Os maiores obsessores têm ao lado as suas mãezinhas que zelam tanto por eles em um plano maior que eles não conseguem enxergar. Há tantos e tantos exemplos. Nós não abrimos histórias, fatos, para simplesmente preservar os nossos irmãos que estão do outro lado, se preparando muitas vezes para voltar. Então, olha só, aqueles obsessores, aquelas pessoas que tiveram apego a bens materiais, ou a pessoas que por diversos motivos, né, tiveram ódio, a vingança, a possessão amorosa. Imagina, o companheiro ou a companheira apaixonada, 50 anos de casado, de repente desencarna. Aí vê o companheiro em um romance com uma outra, um outro ou uma outra pessoa, e do plano espiritual
não gosta da situação. E através da obsessão ela acompanha. Mas tudo tem um porquê por trás dessa história, que não há erro no caminho. Não há coincidências. Em nada. Como diz Jesus, até os fios de nossas cabeças estão contados. E nenhum cai sem autorização do nosso Pai maior. Imagina. Se nenhum fio de cabelo. Agora imagina com as pessoas. Todas as histórias estão arraigadas na verdade. Eu costumo dizer que, ouvindo essa palavra de Divaldo, diz o seguinte, que ouviu também de Chico: existe injustiça, mas nunca injustiçado. Este ano passei por um momento tão difícil profissionalmente, de algo tão depressivo para mim, que me constrangeu tanto, e por uma mentira. E que, por muito, para não cair em desespero, a bússola do Evangelho segundo o Espiritismo, que quando a primeira vez que eu abri, depois que o fato aconteceu, foi: dai a outra face à ação. Ou seja, se a ação é direta e agressiva, dai a outra face, o amor e a caridade. Deixai que a história conte a sua história. Então eu comecei a entender, e tanto me ensinou. Houve injustiça? Sim. Há injustiçado? Não há. A gente não sabe o que fez na outra vida ou nas outras vidas para acontecer aquilo. Então assim nós acalmamos nosso coração. Deixa passar. É uma prova que chega para espiar, que não nos voltará mais, graças a Deus. Vamos seguir o caminho. Olhemos daqui para frente. Ou para trás, ficou história. Nós temos tantas linhas a escrever com a nossa história, e tão bonita que vai chegar na linha. A ignorância de sua condição de desencarnado. Olha só, seguem pessoas que julgam poder ajudá-las. Existem certas obsessões tão simples e singelas que dá pena a gente ver. Pessoas desencarnadas que não sabem que estão desencarnadas. Aí passa um médium pela rua que nem sabe que é médium. E tem uma luzinha que acende pela vida boa, não vida boa de condição financeira, mas uma vida na linha de Jesus. Ele não sabe que é médium, em qualquer religião. Passa pela rua e essa pessoa enxerga: opa, é uma luzinha ali, será que pode me ajudar? E muitas vezes os médiuns sentem, se não enxergam, sentem e ouvem. De repente sentem a presença da pessoa: pode me ouvir, de tantas outras que não conseguiram me enxergar e me ouvir, acho que pode me ajudar, e começa a acompanhar. E aqui é o trabalho incessante nas casas espíritas: acolher a todos, seja obsessão simples, seja obsessão mais complexa. É orientado e é enviado ao plano maior. Como teve casos em mesa mediúnica, onde a pessoa que incorporou o médium estava na época dos cavalheiros ainda, e reclamava: aonde estão os meus guardas? Aonde estão a minha cavalaria? Quem são vocês com vestes tão ridículas? Não se deu conta. Imagina, na época dos cavalheiros, séculos e séculos e séculos se passavam, e caiu em prantos antes de seguir o caminho, e tanto aguardava. Imagine o sofrimento desse espírito, nesses tantos séculos, e agora foi resgatado. Livro dos Espíritos, questão 994. O homem perverso que durante a vida não reconheceu suas faltas, sempre as reconhecerá depois da morte? Você pensa, né? Depois da morte ele reconhece tudo. Será? Olha o que os Espíritos Venerandos respondem: sim, sempre as reconhece, e então sofre mais, porque sente todo o mal que praticou
ou do qual foi a causa voluntária, ele quis praticar. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar dos sofrimentos, mas cedo ou tarde reconhecerão haver tomado uma senda falsa, e o arrependimento se manifestará. É para nos esclarecer que os bons espíritos trabalham, e que vós mesmo podeis trabalhar. Como nós podemos trabalhar? No Evangelho no lar, uma boa leitura, um caminho reto, como o assessor está do nosso lado, está observando a nossa ação. Se é uma ação benéfica, ele também está aprendendo e se modifica. Eu li num livro, esqueci o nome do livro agora, não me recordo, se não me engano chamado Mundo Maior, não me recordo direito todo o livro. Os livros de André Luiz, que um senhor do mal, um mago negro, comandante de falanges, espíritos ruins, perversos, há séculos arraigado e entronado no seu trono majestoso no umbral. E ali começou a sentir o peso da inércia, ou seja, o cansaço por aquela vida. E André Luiz acompanhou o resgate dele. E quem foi resgatar? Sua mãe. Como disse antes, nas obsessões as mães sempre estão lá. E quando a mãe só apareceu em olhos e voz, ele ficou maluco. Quem é aquela pessoa que fala daquela forma? Ele não tem a ação. Desembanhou uma espada luminosa, uma energia luminosa, e quando ela se fez presente, ele ajoelhou e chorou. Mãe, é você. Sim, meu filho. Há quantos séculos te espero na mudança interna que só Jesus possibilitou que você tivesse em tantos anos de escuridão. Agora é a hora de renovar teu coração e seguir no caminho da luz, na redentora estrada da encarnação. E assim o fiz. Então ninguém foge da mão redentora de Cristo, do auxílio benéfico e da mudança interna, que cedo ou tarde vai chegar, a famosa reforma íntima. Nós podemos fazer agora, ou deixamos para fazer depois, mas vai vir em amargos flagelos. Como Emmanuel, quando encontra Jesus à margem do rio, como Públio Lentulus, encarnado, Jesus fala: eu estou diante não de uma imagem política, que era um senador, estou diante de uma alma, de um espírito que tanto caiu, está em suas mãos agora, seguir o curso da redenção ou séculos de arrependimento, mas você virá ao regaço de meu Pai por tuas próprias mãos. E assim fez. Negou aquele momento e séculos depois, Emmanuel, como orientador de Chico Xavier, totalmente reestruturado, totalmente evoluído, que tanto nos ensina em seus livros. Na questão 1000, podemos nesta vida resgatar as nossas faltas? As nossas faltas? O mal não é reparado senão pelo bem. E a reparação não tem mérito algum, se não atingir o homem no seu orgulho ou nos interesses materiais. Olha só. Então todo aprendizado, ele é nos retirado o orgulho, nos pega o bem material e o orgulho, para que nós possamos aprender, nos reformular internamente. Como diz Pedro, um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Nós estamos aqui, encarnados, e tantos obsessores, nossos irmãos do outro lado, nos acompanhando,
E será que nós não temos nada a oferecer a eles? Sim. Uma vida de caridade ao próximo, auxílio a quem está próximo de nós. Muitas vezes a pessoa que é familiar ao obsessor, a sua vida cruza com a nossa. E se nós temos uma ação benéfica a ela, o obsessor se arrepende. Opa, ele está auxiliando aquele que foi na minha vida anterior, esposa, mãe, mulher. Eu sempre costumo citar o Divaldo Franco, que sofria uma obsessão de décadas, chamava até de máscara de ferro. Toda vez que o Divaldo saía um pouco do caminho, o obsessor se apresentava, aparecia para ele, com a cara sisuda, ele chamava de máscara de ferro, por essa cara fechada. E aí, certo dia, no orfanato, foi colocada uma criança recém-nascida à porta do orfanato. O orfanato estava lotado. E a família de Divaldo não queria aceitar mais uma criança, não colocá-la em outro orfanato. Divaldo não. Onde tem tantas, cabe mais uma. E quando ele a acolheu em seus braços e trouxe para dentro de casa, o máscara de ferro apareceu, aos prantos, chorando. Divaldo, hoje você me venceu. Aquela que você acolhe nos braços foi minha mãezinha na vida passada. E hoje eu te acompanharei, te darei a proteção. Porque é incrível como acolheste um ser tão inofensivo e tão querido por mim. Um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Então que nós possamos refletir sobre os obsessores, orar por eles, termos nossas ações e pedirmos perdão. Não sabemos qual foi a nossa ação, mas nós podemos modificá-la pelo amor e pela caridade. Essa palestra e todas as outras, tantas outras, que eu já gravei, não só eu como outros expositores, estão aqui nesse canal que eu inicialmente fiz para os meus estudos apenas, E de tantas palestras que eu fui separando de temas diferentes, casamento, relacionamento, família, obsessão, depressão, suicídio, prevenção ao suicídio. Então eu comecei a separar ciência e espiritismo e comecei a perceber que é um conteúdo tão vasto e tão egoísta guardar só para mim. Então eu comecei a divulgar para amigos, antes de fazer palestras. Quando eu comecei a fazer palestras, eu comecei a divulgar conteúdo nas palestras. E hoje, a gente filma as palestras, coloca aqui, porque muita gente não consegue acompanhar. Eu queria tanto assistir a palestra, não consigo, então está lá. Então, se você se sente um pouco chateado, amargurado por alguma coisa, entra no canal, só colocar no YouTube Flaubert Menezes, vai aparecer a foto da minha cachorrinha aqui, desencarnada, mas ela foi o meu ícone do espiritismo. Foi através dela que eu tive a certeza da vida pós-vida. Então, não quero nenhuma divulgação minha, pessoal, não. Eu quero que as pessoas se sintam bem. Leve a palavra de Jesus a tantos outros corações que sofrem também. E quem me ensinou isso tudo foi esse amigo, irmão, que me acompanhou no namoro, no noivado, casamento, Rodrigo de Campos. Ele começou a estudar dessa forma e começou a me ensinar. A gente sempre marcava os encontros e era regado a discussões do espiritismo, de livros e livros e entendimento do porquê das coisas. Muito produtivo, muito saudável, Então, só colocar Rodrigo de Campos, tem diversas outras palestras, outros temas também, E que muito vasto, muito rico conteúdo, tá bom? Não queremos divulgação, mas queremos divulgação da palavra de Jesus. Então, que todos nós tenhamos uma excelente noite, uma excelente semana, que tenha amor a tantos nossos irmãos obsessores, e também aos nossos inimigos. Orai por aqueles que nos caluniam, orai também por aqueles que nos perseguem, e abençoe aqueles que nos fazem mal. Amai-vos, meus irmãos. Muito obrigado, uma boa noite, uma excelente noite a todos nós.